Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a estudarem comigo mais uma porção aqui de Provérbios, capítulo 10. Como nós temos dito, nós estamos aqui nessa grande sessão de Provérbios, em que até o capítulo 16, nós temos em cada versículo essas ideias que se opõem ideias que se opõem entre si, né? Aquilo que a literatura chama de paralelismo antitético. Então nós terminamos na semana passada com o versículo 12, que ilustra esse paralelismo antitético, né? Quando diz que o ódio, se por um lado o ódio provoca dissensão, por outro lado o amor cobre todos os pecados. Ideias opostas com consequências opostas. No trecho de hoje, versículos 13 a 18, esse grupo de versículos também termina mais uma vez falando sobre o ódio. Então é como se fosse uma moldura, né, de uma ideia que ele quer transmitir. Vamos ler juntos, né? Provérbios, capítulo 10, de versos 12 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio, mais uma vez o ódio aí, né, tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Até aqui então a palavra de Deus. Vamos orar antes de tirarmos algumas lições para a nossa vida nessa manhã. Pai de amor, nós te louvamos por mais essa manhã, pelas tuas bênçãos que se renovam em nossas vidas e agradecemos em especial pela tua palavra que nos instrui, nos dirige e nos dá a orientação para tudo aquilo que nós necessitamos ao longo da nossa vida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Fala conosco através da tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui, né? Vamos estudar cada um desses versículos, né? Versículo por versículo. Nós já falamos na semana passada a respeito do verso 12, então vamos começar aqui no verso 13, explicando um por um. Então, versículo 13 diz assim: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Aqui nós temos essa primeira referência de uma punição física nas costas daqueles que não têm juízo. Essa ideia ela se repete em Provérbios 19, também no capítulo 26. E Salomão recomenda esta prática como a maneira mais eficiente para lidar com as crianças insensatas e também com os tolos. O versículo 13 também introduz o assunto dos lábios, a nossa maneira de falar. A língua solta do tolo é um tema, né, que se repete muito aqui no livro de Provérbios. Quando a gente pensa nesse assunto, né, além do livro de Provérbios, logo nos vem à mente, né, a descrição sobre a língua que é dada por Tiago, né? Tiago fala a respeito disso. E em Tiago capítulo 1, verso 26, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. O primeiro grande desafio, então, para nós nessa manhã é a nossa maneira de falar.
como você tem se expressado em seu dia a dia, principalmente quando as coisas não vão bem. No trânsito, no trabalho, em meio às frustrações do dia, o seu falar continua dando glórias a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças. Filipenses 2,14 vai dizer, façam tudo sem murmuração nem contendas. Afinal de contas, os lábios de discernimento, que discernem bem a situação, demonstram uma sabedoria. Enquanto os que não têm juízo, esse juízo no falar, são punidos fisicamente, diz o versículo 13, é como diz o ditado, o peixe que morre pela boca. As complicações da vida que vêm por meio de um falar sem a sabedoria de Deus. No versículo 14, então, nós temos essa mesma ideia, dizendo que os sábios acolhem o conhecimento, acumulam o conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína, à queda, à destruição. O desafio, mais uma vez, é termos um falar que agrade ao nosso Deus. E aí, então, nós temos o versículo 15, que muda o assunto, A riqueza dos ricos é sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O rico acha que os muros da sua casa são a sua proteção. Eles confiam nisso. Mas o pobre, ele sabe que ele não tem nada em casa. Os dois deveriam confiar no Senhor como a sua única proteção, tanto o rico quanto o pobre. Tiago, mais uma vez, nos ajuda a entender o problema de se confiar nas riquezas. Em Tiago capítulo 5, versos 1 a 3, ele diz: ouçam vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. A ideia das riquezas sendo algo passageiro, algo que não devemos depositar a nossa confiança. Me entendam bem, a Bíblia ela não é contra a riqueza, mas sim contra os ricos que depositam a sua confiança no dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é mau, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como você tem lidado com este assunto? Ganhar dinheiro tem sido a sua principal preocupação na vida? Esse é o seu motivo de viver no dia a dia? A palavra de Deus nos convida a colocarmos a nossa confiança e também esperança no nosso Deus. No versículo 16, o assunto é outro. Veja comigo. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O trabalho do justo ele é suficiente para nos tornar bem-sucedidos, mas o lucro do perverso, ele dá oportunidades para que essa pessoa peque em várias áreas, para que essa pessoa seja egoísta ou avarento com os seus recursos, com aquilo que ele recebeu de Deus. Essa pessoa pode pecar sonegando impostos, essa pessoa pode pecar explorando os menos favorecidos e por aí vai. A pergunta para você nessa manhã é: aquilo que você tem recebido é algo justo pelo trabalho que você tem feito? Ou você tem, de alguma forma, recebido por algo que você não trabalhou para merecer?
Você é aquele funcionário que trabalha de forma diligente, comprometida, em todo o tempo? Ou você é do tipo que só trabalha quando o chefe está olhando? Esse é o desafio aqui, né, para nós. O salário que vem de forma justa traz vida, mas a renda que vem de forma ímpia trará castigo. Seguindo no texto, nós temos o versículo 17 que diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. O contraste aqui está entre dar bom ou mau exemplo de vida para outros. Esses versos me fazem lembrar de dois outros textos da palavra de Deus. O primeiro que fala da disciplina e que aponta, essa disciplina que aponta para um caminho de vida. Essa ideia é fortalecida para nós lá no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz que, apesar da disciplina ela não ser vista como motivo de alegria a princípio, quando ela é recebida, né? No final, depois da gente ser exercitado por essa disciplina, isso vai produzir em nós fruto de justiça. Então, paz em nossas vidas, né? Então, nós vemos aqui essa ideia de que essa disciplina trazendo fruto de justiça e paz, e agora a minha vida se torna um exemplo para outros, um exemplo que leva à vida, uma vida que agrada a Deus. Por outro lado, quando eu me mantenho rebelde em relação à repreensão do Senhor, eu me torno um exemplo que desencaminha outros, ao invés de um exemplo de caminho que leva à vida. Então, o segundo versículo que me veio à mente foi 1 Coríntios 15, 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É o texto clássico que fala da influência que nós temos na vida de outras pessoas. Então, a pergunta para nós é: as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem enxergar em nós essa atitude humilde de alguém que é um aprendiz do Senhor Jesus? De alguém que se submete aos conselhos de Deus? Ou você tem sido visto como alguém que é rebelde, alguém que age como quer, sem dar atenção para aquela repreensão da palavra de Deus? Terminando, então, o texto de hoje, Salomão fala novamente do ódio, dizendo: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O contraste aqui é entre aquele que esconde versus aquele que espalha. Biblicamente, é errado tanto esconder ou acalentar o ódio no meu coração, como disseminá-lo, porque as duas coisas vão me trazer uma punição. Quando nós cultivamos o ódio contra alguém em nosso coração, esse ódio vai se tornar amargura. E assim, eu vou ficar sujeito a um pecado que vai me escravizar e vai me adoecer por dentro. Por outro lado, foi Salomão mesmo quem disse em Provérbios 29, 11, que eu deveria reprimir o meu ódio, ao invés de expandi-lo. Provérbios 29, 11 diz: o insensato expande a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Reprimir não é acalentar, tem uma diferença aí, né? Reprimir tem a ver com aniquilar, com relevar a ofensa, com perdoar aquele que me ofendeu, ao invés de acalentar
esse ódio no meu coração. Então, esse é o último desafio do texto de hoje. Como você tem lidado com o ódio, com as frustrações da vida e, em especial nesse versículo, as frustrações nos seus relacionamentos. Quando alguém trai a sua confiança, quando alguém te trata injustamente, quando alguém, de alguma forma, te prejudica numa área da sua vida. Você tem tratado isso conforme a repreensão do Senhor, ou você tem escolhido seguir o seu próprio caminho, cultivando no seu coração o ódio, né? Ou espalhando por aí afora, né, a calúnia a respeito dessa pessoa, né, difamando essa pessoa para outros. Como é que você tem lidado com essa situação de ódio, né, na sua vida? Salomão diz que é tolice tanto cultivar quanto espalhar esse ódio. A minha oração é que Deus nos ajude, né, a vivermos de maneira que o agrade. Minha oração é que a palavra de Deus possa transformar nossa inclinação, que é sempre uma inclinação que tende para o mal, para agradar a mim mesmo e não agradar a Deus. Então, queridos, que Deus nos ajude, né, nesse dia de hoje, nessa semana, a olharmos para os princípios da palavra de Deus e a agirmos de maneira como Ele planejou para nós, né? Para sermos, então, a luz nesse mundo que carece conhecimento a respeito desse nosso Deus, né? De uma vida transformada pela palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra e por essas instruções que Salomão nos dá aqui em Provérbios. Nos ajuda, Senhor, a colocar nossa segurança no Senhor. Nos ajuda a ter um falar que condizente, né, com a nossa posição de cristãos. Nos ajuda, Pai, a reagirmos bem quando pessoas cometem injustiça contra nós. E que assim, Pai, nós possamos brilhar a tua luz e demonstrar um caminho que traz vida, ao invés de desencaminhar outras pessoas. Pai, essas coisas nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. E aí, queridos, um bom dia para todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida. Até mais, um abraço.